Havia um homem que chamava Simin Chao. He started this Back to Jerusalem movement. Foi ele que começou esse movimento do De Volta para Jerusalém. And he preached for years in China, always westwards. Ele sempre pregou na China nesse sentido pro oeste. China is a huge country. A China é um enorme país. So when he and his team arrived on the border between China and Kazakhstan, Então, quando eles chegaram, depois de pregar o evangelho em toda a cidade, chegaram bem no limite do Cazaquistão, the Chinese communists took over the power. aí foi quando o comunismo chinês tomou o poder no país. He and his whole team got arrested, E ele e o time dele todinho foram presos. and he was in prison for 45 years. E ele ficou na prisão por 45 anos. Deus deu a visão missionária para a China num tempo específico. In the time when the Chinese country and the Chinese churches are facing the most darkness and challenge. Foi num momento que a igreja chinesa, que a China em si, viveu um dos maiores momentos de trevas de toda a sua história. There was a time of war, time of hunger, time of corruption, and from human perspective, there's no hope for China. Foi num tempo de muita fome, foi um tempo de muita corrupção, foi um tempo em que pessoas nenhuma tinham expectativas ou esperança de nada. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Meu nome é Diogo, sou um dos hosts aqui desse podcast. Prazer, meu nome é Hugo. O outro host aqui do podcast. O outro host desse podcast. E nós estamos que você ia falar. E nós estamos muito felizes aqui por estar aqui sentados para gravar mais um conteúdo, e um conteúdo tão especial hoje, que fala tanto com a gente. Eu tenho certeza que vai falar muito com você. Mas antes, quero te pedir aquilo que não te custa nada e que é bem rapidinho para você fazer. Se você puder curtir aí esse conteúdo, compartilhar com as pessoas que você conhece, se inscrever no nosso canal e comentar aquilo que você achou desse episódio, vai nos ajudar muito para que esse episódio se torne relevante. E esse episódio tem a necessidade de se tornar relevante, porque ele pode mudar a vida e a história de muitas pessoas, até mesmo de igrejas. Então, se você puder fazer isso, vai nos ajudar muito, tá bom? Se você quiser também comprar produtos com preço muito acessível, com entrega rápida, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, porque a Plenitude é uma empresa missionária, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br, escolha aí sua Bíblia, escolha seu livro, que nós vamos ter muita alegria em mandar esse produto para você. E ainda, se você deseja revender os nossos produtos, acesse aí plenitudeatacado.com.br. Temos uma equipe aqui disponível para você, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para te atender, para que você possa também lucrar com esses produtos, trazer uma receita para sua igreja, para sua vida, para sua família. Então, corre lá e aproveita. Isso aí. E hoje eu quero apresentar o meu convidado que está aqui. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ele viria aqui, para mim foi muito emocionante, porque pra gente isso é muito significativo. E eu quero apresentar aqui para vocês o nosso irmão Isaac Liu, que ele é filho do irmão Yun, do livro que abençoa tantas pessoas, O Homem do Céu, um homem que tem uma história maravilhosa, e ele também tem uma história linda para compartilhar com a gente aqui. E ele então é filho do lendário irmão Yun, conhecido mundialmente como O Homem do Céu. Nascido sobre a mira da perseguição na China comunista, Isaac cresceu sob o peso e a glória de uma fé inabalável. Seu pai, preso e torturado por pregar o evangelho, tornou-se símbolo da resistência cristã chinesa. Hoje, Isaac vive na Alemanha, lidera projetos missionários ao redor do mundo, especialmente ligados ao movimento Back to Jerusalem, que é de volta para Jerusalém, um chamado de fé que mobiliza missionários chineses a evangelizarem os povos entre a China e Jerusalém. Ele também compartilha os testemunhos impactantes de dezenas de cristãos perseguidos que deram tudo por amor a Cristo. Isaac, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Isaac. Thank you. Obrigado. A gente gostaria de começar falando que vocês pudessem explicar sobre esse movimento Back to Jerusalém. Seria muito legal. Back to Jerusalem. Tá bom, primeiro eu quero muito agradecer vocês dois pelo convite. Eu me chamo Danilo Santos. Eu sou o representante legal aqui do Back to Jerusalém, ou De Volta para Jerusalém,
ou melhor ainda, como a gente tem chamado, né, BTJ, aqui no Brasil, e nós estamos com esse trabalho, essa visão maravilhosa aqui para a nossa nação brasileira. Rapidamente, ela é uma visão. O Back to Jerusalem não é uma organização missionária, nós não enviamos missionários, eu quero ser missionário, não. Ela é uma visão que nasceu lá nos anos 1920, da igreja chinesa. É um movimento que Deus colocou no coração da igreja chinesa para completar a grande comissão. Completar onde? Em todos os países, mas principalmente na janela 10x40. E aí por isso vem o nome de volta para Jerusalém, Back to Jerusalém. Porque você vai sair da China, fazer o caminho da seda, a rota da seda, que antigamente era os de negócio, e concluir em Jerusalém. Então, todos esses países que são países fechados, muçulmanos, hindus, budistas, todos esses países fechados é o que está no coração da igreja chinesa. Então, de volta para Jerusalém é levar o evangelho até Jerusalém, de volta. Esse a gente entende que é o mover do Senhor. Abraão, quando saiu do Oriente para o Ocidente. Então, é algo que muito interessante. Nós estamos seguindo esse mesmo caminho. Hoje, o nosso grande alvo é de enviar 100 mil missionários. Nós já temos 10 mil missionários em todos os países. Por questões de segurança, me permita não citar os países, mas pelo menos alguns como Coreia do Norte, China, Irã, Iraque e demais países. Todos os países da janela 10x40, nós temos esses missionários. Hoje, a igreja chinesa, hoje a China vive o maior avivamento no planeta Terra. A estatística diz que cerca de 30 mil pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo por dia. Uau. O que dá quase 1 milhão de pessoas por mês, irmãos. É algo assim incrível. E não só o maior avivamento no mundo, mas quer se transformar no maior avivamento missionário do mundo. Então, as nossas igrejas, que a gente faz parte ali da visão do BTJ, são igrejas pequenas, de 10 milhões de pessoas, de membros, e membros que dão a vida por Cristo. Membros fiéis. Membros fiéis. Nós temos uma estrutura, obviamente. Nós temos irmãos dos Estados Unidos, o Back to Jerusalem, um escritório nos Estados Unidos, outro na Europa, aqui no Brasil. Depois a gente deixa o nosso Instagram para os irmãos. A gente é muito pequeno, os irmãos vão ver, é algo muito simples, mas a gente tem um pensamento muito grande, que é completar a grande comissão. E só caminhando, porque a gente quer ouvir o Isaac aqui, caminhando para o fim, sobre o BTJ, a gente entendeu que a igreja brasileira tem e terá um papel fundamental nas missões. A gente ouve isso, né, irmão? Sim. Há muito Desde tempo. quanto Desde Billy Graham já deu palavra sobre isso. Desde Billy Graham né? a gente ouve isso, e é interessante que a gente sempre ouve o Brasil, o país do futuro. O Brasil parece que é algo que nos segura, né? Mas algo está se rompendo. E interessante que nós estamos num tour agora, o Isaac, junto com outros dois irmãos dessa visão do Back to Jerusalém, nós estamos em um tour aqui em Jaguariúna, Campinas, São Paulo, Santo André e depois em Curitiba. Tem sido realmente muito poderoso, porque a gente entendeu que chegou a hora da igreja brasileira fazer parte. A igreja chinesa não vai fazer sozinho. Nunca conseguiu fazer sozinho. Somos um corpo. Então, o nosso maior objetivo é ser só conhecido para que você ore pela igreja perseguida, que você ore pelos missionários. Há muitos pastores presos. Isaac vai comentar sobre isso. Nós temos um livro que ele vai falar, que tem falado sobre isso, vários materiais. Então, assim, tem coisa assim muito bacana. Segue a gente, descobre sobre a gente. Se quiser nos chamar, é só convidar. A gente vai até você, não há custo nenhum. Nós gostamos de deixar isso sempre muito claro. Danilo, preciso de vocês aqui, liga, a gente vai entrar em contato, a gente vai até vocês. Então esse é um pouquinho sobre o Back to Jerusalém. E tem um livro também que foi lançado agora pela editora Betânia, mostra ele aí. Posso mostrar? Pode, mostra aqui na câmera, pode mostrar naquela câmera. Irmãos, esse aqui é mais do que especial para mim, quero agradecer a editora Betânia pela parceria. E é muito especial para mim porque é o primeiro livro que eu faço parte da tradução. Que legal. E aí, eu espero que esteja traduzido corretamente, os irmãos vão olhar para cá. E o nosso objetivo foi chamar o livro de Back to Jerusalém para ser conhecido. E aqui, queridos, para a missão ser conhecida. Para a missão ser conhecida. E as histórias que tem aqui são fundamentais. São 30 histórias de irmãos que muitos deles já foram mortos. Muitos deles morreram. Tem aqui do irmão Yun, pai do Isaac, tem aqui do tio, tem de várias outras pessoas, mas tem de vários irmãos. Eu acho que eu vou contar em um segundo, pelo menos 2 histórias. Tem aqui a irmã H,
por motivos de segurança, a gente tem assim, a irmã H, a irmã Z e tal. Essa irmã, irmãos, é algo impressionante. O irmão Yun, ele viveu muito tempo preso e ele viveu muito tempo fugindo. Deus colocou no coração dela de esconder o irmão Yun na casa dela durante as fugas. Como? Ela teve um sonho de cavar dentro da casa dela uma caverna. Uau. Ela cavou um buraco e cabia o irmão Yun ali. Colocava a lenha assim na frente, cabia o irmão Yun ali bem apertado. Aí o Senhor falou pra ela, cava um pouquinho mais pra colocar duas. Irmãos, enfim, só pra você que tá me ouvindo entender, essa irmã com a colher, ela e o marido, cavou uma caverna suficiente para instituir ali dentro um treinamento bíblico. Treinavam missionários. Milhares e milhares de pessoas foram treinadas ali dentro daquela caverna e saíram para pregar o evangelho na China e para vários outros países. Ela poderia ser presa, queimar essas coisas, mas ela fez isso com uma colher, cavando coisas do tipo. É coisas assim grandes aqui. Tem a história do irmão Yun. Esse é um dos livros que fala dele, mas a gente tem O Homem do Céu, que é o mais conhecido. Mas aqui fala da primeira vez que o irmão Yun foi pego na cidade natal dele. A polícia amarrou os pés dele e começou a andar puxando pela cidade o dia inteiro. Tinha uma cruz. Colocaram uma cruz nas costas dele e a polícia ia anunciando: isso vai acontecer com quem pregar o evangelho de Cristo. Isso é para vocês saberem a dor, para vocês saberem o que está passando. Mas, irmãos, Deus é poderoso, né? As pessoas, ao invés de ficarem com medo, ao invés de quererem se afastar, motivou a querer saber mais isso, porque que homem que está sofrendo não está reclamando, não está chorando, não está brigando e tinha um olhar de amor e de perdão. Irmãos, só o irmão Yun, acho que o Isaac vai falar, ele deve comentar, senão já fica aqui um spoiler. Só na cidade dele, o que era só uma família cristã, hoje são mais de milhões de cristãos. Através desse homem, através do poder de Deus, da beleza do Senhor, através do irmão Yun. É novinho, está sendo lançado aqui agora. Os irmãos aqui já tem aqui na Plenitude. Nós temos na nossa turnê. Adquira, é poderoso demais, irmãos. É poderoso demais. Eu vou ler esse final de semana. Vamos, vai, é gostoso. São 30 dias, você pode fazer como um devocional, um por dia. Não, se eu começar a ler, eu vou querer comer. Não para, não. Foi por isso que eu traduzi. Eu falei, não, meu Deus, deixa eu olhar isso aqui. Não parei. Realmente poderoso. Realmente poderoso. Isaac, muito provavelmente. Isaac é o nome do meu filho, então é muito bom falar o nome dele. Isaac is the name of my son, so happy to mention your name all the time. Provavelmente a China, então, será o país com mais missionários espalhados pelo mundo. So, do you think that China will be the biggest country to send missionaries in the world? Yeah, may the Lord use your faith and your que o Senhor use a sua palavra agora e a sua profecia agora. This is our prayer. Essa tem sido a nossa oração. Use the Chinese people because we have the largest nation in the world. Que o Senhor realmente use a China, a igreja chinesa, porque nós já temos hoje a maior igreja evangélica cristã do mundo. 1.4 billion people. Nós somos um país de quase 1.4 bilhões de pessoas. And there are, I think, 150 to 180 million Christians. 150 a 180 milhões já de cristãos. At least 10%. No mínimo isso. So when my father was young, quando meu pai era jovem, and he asked the Lord a lot. Ele pedia muito ao Senhor. He asked us, Lord, please send 100,000 Chinese missionaries. A oração dele era sempre: Senhor, nos dê a oportunidade de enviar centenas de milhares de missionários para o mundo. Out of China to the nations. Da China para as nações. Especially to the nations between China and Jerusalem. Principalmente entre as nações, entre China e Jerusalém. I think currently we are taking care of 1,600 missionaries. Eu acredito que hoje a gente já está com mais de 1.600 missionários cuidando. Plus their family and kids. E aí, sem contar a família, sem contar as crianças, que é dar os 10 mil que eu comentei. And we also travel a lot in all these countries. E nós, então, temos viajado muito por esses países. And I think we are just talking about the mission organization Back to Jerusalem. Nós só estamos falando da missão do Back to Jerusalem. We are taking care, we are partner of 1,600 missionaries. Que nós estamos ali parceiros desses 1.6 missionários. But there are like hundreds of missionaries
they are not like a partner with us on the paper. Mas existem milhares de outros missionários que eles não são parceiros da gente no papel, But they are friends. mas são amigos. So the number is higher. Então o número de missionários chineses é muito maior. And the vision and the fire of mission in China is to bring the gospel all the way from China back to Jerusalem, where the gospel started. Então a visão, a missão, o fogo que está acontecendo hoje na igreja chinesa é literalmente levar o evangelho de Cristo da China até Jerusalém. Let's talk about a little bit about back to Jerusalem. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Back to Jerusalem. It's not about a mission organization. Não é uma organização missionária, It's not about a new system, a method of doing mission work. não é um novo sistema ou um método de fazer missão. The gospel started in Jerusalem, O evangelho começou em Jerusalém. Judea, Samaria. Judéia, Samaria. When the apostle one planned to go to the east, Então, um apóstolo, ele sempre ia plantar ou implementar uma igreja, ele ia pro oeste, pro leste. and the Holy Spirit showed up through a face of a Macedonian man. E aí o Senhor, o Espírito Santo apareceu e mostrou para ele alguém com o rosto O homem da Macedônia. o homem da Macedônia. So God changed the direction of the apostle. E aí então o Senhor trocou a direção do apóstolo que estava indo pro leste. Don't go to the east. Não vai pro leste, Go to the west. vai pro oeste. Come to Europe and come over and help us. Vem pra Europa, venha nos ajudar. This is how the gospel come to Europe. Foi assim que o evangelho entrou na Europa. It was the plan of the Holy Spirit. Era um plano do Espírito Santo. God loved Europe so much. Ah, o Senhor ama tanto a Europa. He even changed the plan of his apostles. Ele simplesmente mudou o plano dos seus apóstolos. And a thousand of years, God used his church in Europe. E há milhares de anos o Senhor tem usado a sua igreja na Europa. So from Europe, they sent so many missionaries to Brazil, to China, to the nations. E da Europa, quantos missionários não saíram, né? Vieram para o Brasil, para outras nações. We are all sons and daughters of the missionaries. E nós somos filhos e filhas de missionários. So my family come to Christ through the missionaries from Norway. Por exemplo, a minha família, ela veio para Cristo através de uma missionária da Noruega. And later on, the missionaries from Germany, they taught us the Bible. E aí depois um missionário da Alemanha que nos ensinou a Bíblia. And the British missionary and the American missionary, they translated the Bible. E aí os missionários britânicos e os missionários americanos traduziram a Bíblia. So we are the fruit of the missionaries from Europe. Então nós somos o fruto das missões da Europa. The same is in Brazil. E o mesmo é aqui no Brasil, né? Yeah, God called people to come to Brazil to bring the gospel. Deus chamou pessoas para vir para o Brasil e trazer o evangelho. So the gospel always moving westwards. Então veja, o evangelho sempre moveu pro lado do ocidente. This was the mystery of the Holy Spirit. Esse é o mistério do Espírito Santo. And when the gospel moved to Japan Por exemplo, quando o evangelho se moveu, foi para o Japão and it come to Korea. e aí foi para a Coreia. So before the war, the North and the South Korea was one. Então, antes da guerra, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul eram uma Coreia. You know, today the North Korea there's the heaviest country for Christian persecution. Hoje, a Coreia do Norte é, sem dúvida, o país mais fechado, mais intenso de perseguição da igreja. And the city Pyongyang, the chapter city of North Korea. A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, And today there's nearly no church. hoje não existe sequer uma igreja. But 150 years ago, there's a revival. Mas há 150 anos atrás, houve um avivamento. In the city, there was over 100 churches. Só nessa cidade havia mais de centenas de igrejas. This was full of Bible schools. Era lotado de escolas bíblicas. And we from the historical view, we know there's a Pyongyang revival, North Korea revival. Nós, pela história, a gente sabe que havia um avivamento em Pyongyang. Não estou falando da Coreia, só da cidade de Pyongyang. From Korea, they sent missionary to China because we are their neighbor. E interessante que da Coreia que vieram os missionários para a China, porque são vizinhos. So when the fire of the gospel come to China, Então, quando o fogo do evangelho chegou à China, our faithful fathers, they receive a vision from God. então aí os nossos antepassados receberam uma visão do Senhor. And like
like this precious ministry, your Bible verse is to go to the nations, preach the gospel. Assim como o ministério de vocês aqui, que está escrito aqui nas paredes da empresa, vá, faça as missões, faça discípulos. When our forefathers they read the word, go to the nations until the end of the world. Então, os nossos antepassados nos ensinaram, vão às nações para que venha o fim. But where is the end of the world? Mas quando que é o fim do mundo? Is there a special location? É um local especial? And suddenly God gave them a Chinese revelation. Então alguém deu uma revelação para um chinês. Where the gospel started, Aonde o evangelho começou. there is the end of the world. Lá é o final do mundo. The starting point Foi o começo, is the ending point. é o final. So 120 years ago, pastors and leaders, they start to going westwards in China to preach the gospel. Então por isso que há 120 anos atrás, os pastores nos ensinaram a pregar o evangelho nesse sentido do oeste. They were riding horses and walk by their feet to preach the gospel. Então, pegavam seus cavalos, as mulas, iam de cavalo, galopando, ou a pé. There was a man called Simin Chao. Havia um homem que chamava Simin Chao. He started this Back to Jerusalem movement. Foi ele que começou esse movimento do De Volta para Jerusalém. He preached for years in China, always westwards. Ele sempre pregou na China nesse sentido pro oeste. China is a huge country. A China é um enorme país. So when he and his team arrived on the border between China and Kazakhstan, Então, quando eles chegaram, depois de pregar o evangelho em toda a cidade, chegaram bem no limite do Cazaquistão, the Chinese communists took over the power. aí foi quando o comunismo chinês tomou o poder no país. He and his whole team got arrested. E ele e o time dele todinho foram presos. And he was in prison for 45 years. E ele ficou na prisão por 45 anos. They killed all his co-workers. Mataram todos os seus amigos trabalhadores, cooperadores. They killed his wife and with a baby in the womb. E mataram a sua esposa, que estava grávida, tinha um neném. But somehow he survived. Mas de alguma maneira ele sobreviveu. And he wrote many songs about Back to Jerusalem. E aí ele então escreveu muitas e muitas músicas sobre De Volta para And Jerusalém. when he became very old, E aí quando ele ficou bem velhinho, the Chinese prison released him to go back home, aí a prisão chinesa liberou ele. Tá livre, vai para casa. to die at home. Vai morrer em casa. Otherwise, it's too much work for the prison. Senão é muito trabalho aqui para prisão. So this man of God come back to his hometown. E aí então esse homem de Deus, ele voltou até a sua terra natal. And my father was a young man. He was preaching in his hometown. O meu pai nessa época era um homem muito jovem e ele estava pregando na cidade dele. In the evening meeting, my father was preaching and singing a song. E nos cultos, num culto à noite, meu pai estava pregando e cantando músicas. Let's going forwards and forwards. Vamos avantes, vamos avantes. From glory to glory. De glória em glória. On the preach the gospel. Vamos pregar o evangelho. Everyone was excited. Todo mundo estava hallelujah, amen. eufórico, aleluia, amém. Suddenly, an old man stood up and walked to the front. De repente, velho homem se levantou e veio à frente. And pointed my father on the nose. E aí apontou o dedo bem no nariz do meu pai. It's a young man. Ele disse, jovem, Who taught you this song? quem te ensinou essa música? Why you changed my song? Por que você mudou a minha música? Why you changed the word of my song? Por que você mudou as palavras da minha música? My father was very surprised. Meu pai ficou muito surpreso. He said, "Who's this man of God?" Quem é esse homem de Deus? And he found out this is the founder of Back to Jerusalem. E aí então ele entendeu e ele descobriu, ele é o fundador do De Volta para Jerusalém. And he said, "Young man, go down on your knee." E aí então ele falou, jovem, se ajoelhe agora. It's good to going forwards. Ele falou, realmente, é bom ir avante. It's good to going from glory to glory. É ótimo ir de glória em glória. But even going from glory to glory, you need a direction. Mas mesmo que a gente vá de glória em glória, nós precisamos de uma direção. Even you moving from forward to forward, you need a special direction. Mesmo que você se mova avante e mais avante, à frente, você precisa de uma direção.
the mission direction of the Chinese church is westward. Então, a direção exata das missões na China é no sentido do oeste. Standing in China, facing westward. Então, quando a gente está assim na China, a gente vai sempre olhar para o oeste. And looking at the countries of Buddha, Então, a gente tem ido a países do Buda, the country of Muslim and Hindu. países islâmicos e países hinduístas. And this man of God prayed for my father. Então, esse homem de Deus orou pelo meu pai. He said, young man, I'm going to die very soon. Ele disse, jovenzinho, eu vou morrer em breve. But this is the vision God gave to the Chinese church. Mas esta é a visão que Deus deu à igreja chinesa. If in my generation we can finish this vision, E ele disse, na minha geração, nós não conseguimos concluir essa geração, To your esse generation. trabalho. Mas a sua geração, and your children's generation, e aí a geração dos seus filhos, from generations to generation, we are going to preach the gospel de geração em geração, nós iremos pregar o evangelho. until Christ come back. Até que Jesus volte. Aleluia. So this is how my father took the legacy. the legacy and the mantle of Back to Jerusalem vision. Então, foi assim que o meu pai recebeu esse legado e essa unção espiritual para continuar o De Volta para And in the Jerusalém. early years, many people are criticizing my father. Por muitos e muitos anos, muitas pessoas criticaram muito meu pai. They say, "Oh, China is so big. Ah, a China é tão grande. You need so many missionaries. Nós precisamos de tantos missionários. There are so many cities and people they are unreached. Tantas cidades, tantas pessoas aqui na China que não foram alcançadas. Back to Beijing, Vamos de volta para Beijing. back to Shanghai, Vamos de volta para Xangai. or back to Hong Kong Ou somewhere. vamos de volta para Hong Kong ou algum lugar. You back to Jerusalem, you are stupid. Mas você é muito estúpido, hein? De volta para Jerusalém? Because the gospel come to China very late. Porque o evangelho chegou na China muito tarde. You know, in Brazil, you have hundreds of years you hear the gospel. Aqui no Brasil, já tem centenas de anos que nós já ouvimos falar do Europe, you hear the evangelho. gospel thousands of years. A Europa ouviu há milhares de anos. And in China, maybe less or more, over like 200 years. Talvez na China é de 200 anos para cá, talvez, pouquinho. I mean, the gospel has been non-stop preached for around 200 years. Mas desde esse tempo que chegou, esses 200 anos, o evangelho nunca parou de ser pregado. So na China. compared to another countries, Então vamos comparar com outros países, nós somos nenéns. Nós somos nenéns. We don't know how to do overseas mission. Nós não sabemos fazer missões para fora. And many people, they think the Chinese church, they are poor, they are not educated. Muitas pessoas acreditam que lá na igreja chinesa a gente é muito pobre, que a gente não é educado, letrado, And they don't know how to do things. que não sabem fazer coisas. That's why they are criticizing my father. Por isso eles criticavam muito meu pai. I come to the end of this vision. Aí eu vou já ao fim dessa visão. And God gave the mission vision to China in a very special time. Deus deu a visão missionária para a China num tempo específico. In the time when the Chinese country and the Chinese churches are facing the most darkness and challenge. Foi num momento que a igreja chinesa, que a China em si, viveu um dos maiores momentos de trevas de toda a sua história. There was a time of war, time of hunger, time of corruption, and from human perspective, there's no hope for China. Foi num tempo de muita fome, foi um tempo de muita corrupção, foi um tempo em que pessoas nenhuma tinham expectativas ou esperança de nada. And their churches are so small. As igrejas eram tão pequenas. But exactly at time like this is the time of God. Mas é impressionante. Num tempo como esse, é verdadeiramente o tempo de Deus. Stand up and shine. Levante-se e brilhe. Don't wait until you become very strong. Não fica esperando até você se tornar forte. Don't wait until you study, you become like a professor of theology. Não fica esperando até você se tornar um grande professor de teologia. I want to also talk to the pastors and the leaders in Brazil. Eu também quero falar isso aos pastores e líderes no Brasil. Oh, you know, my church is small. Ah, minha igreja é tão pequena. Or our country is too chaotic.
Nosso país também está vivendo algo tão caótico. We need more development. Nós precisamos de mais desenvolvimento. We need more education and resources. Nós precisamos de mais recursos, de mais educação. Then we will go. Aí então nós iremos. Then you are lost the chance. Nessa você perde a chance. You are lost the fire. Aí você perde o fogo. If God speaks, Se o Senhor fala, it's always the right moment. tem o certo momento. In the most darkest moment of the Chinese church history, No momento de maior trevas na história da China, and God called the Chinese church to stand up. Deus chamou a igreja chinesa para se levantar. Not only to preach the gospel to their own people in China, Não somente para pregar o evangelho para as pessoas dentro da China, but go out of China. mas para sair da China. I mean, over 100 years ago, no one went out of China. 100 anos atrás não tinha quase nada na China. And but God called the Chinese church to become a missionary. Mas o Senhor chamou a igreja chinesa para ser um movimento de missões. And between China and Jerusalem, they are all like antique, old countries. Então, entre a China e Jerusalém, então os países mais antigos, né? Os países mais... The stronghold of religions. muitas fortalezas para as religiões. But God called the weak Chinese church to preach gospel to them. Mas o Senhor chamou a fraca igreja da China para pregar o evangelho lá mesmo. And so I want to speak to the Chinese, the Brazil pastors and leaders. Eu quero então falar aos pastores brasileiros, aos líderes brasileiros. Back to Jerusalem is not only for the Chinese. Back to Jerusalém, ou de volta para Jerusalém, não é só para os chineses. And Back to Jerusalem is also for the Brazilian church. O Back to Jerusalém também é para a igreja brasileira. Because Jerusalem is our home. Porque Jerusalém é a nossa casa. It's our center. É o nosso centro. Between Brazil and Jerusalem, Entre o Brasil e Jerusalém, there are many countries. há muitos países. I mean, there are a lot of water. Há muita água também. But behind the water, there are a lot of countries. Mas, além das águas, tem muitos países. People groups and unreached people in Africa. Há tantos grupos e há tantos grupos não alcançados na África. Countries and nations in the South America and Middle America. Há tantos países, há tantos grupos também na América do Sul, na América Central. And in Europe, it's a lost continent. E a Europa, que é um continente esquecido. God is calling the Brazilian pastors and leaders. O Senhor está chamando os pastores brasileiros, os líderes brasileiros para se levantar. Don't wait for the right moment Não espere pelo momento certo. until you grow very strong and powerful. No momento certo, que quer dizer que agora sim eu cresci, eu estou muito forte, vamos para frente. The eyes of the Lord is looking on the earth. Os olhos do Senhor estão olhando sobre a terra. The eyes of the Lord is moving around looking for man and a woman of God. Os olhos do Senhor estão olhando, está procurando por homens e mulheres de Deus. And there are many people, they have too much resources. Há muitas pessoas que têm muitos recursos, They have a lot of knowledge. têm muito conhecimento, They have a lot of power, têm muito poder, but they never say yes to Jesus. mas não dizem sim para o Senhor The eyes Jesus. of the Lord is looking on the earth. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. He only looks for one type of people. Ele só olha para um tipo de pessoa. People who are willing to say yes to him. Há pessoas que estão desejosas para dizer sim para Ele. Yes to his will, yes to his time. Sim para a sua vontade, sim para o tempo de Deus. The only thing we can bring to God A única coisa que a gente pode dar ao Senhor is our five bread and 2 fish. é os nossos 5 pães e 2 peixinhos. The only thing we can bring God is our A sacrifice. única coisa que a gente pode trazer para o Senhor é o sacrifício. Not what we don't have, but what we have. Não aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente tem. What God already put in our hand is more than enough. Queridos, aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos já é o bastante. So there are countries and people groups in the nations are waiting for the Brazilian man and woman. Irmãos, há países, há grupos nas nações que só estão esperando aquilo que Deus deu para a igreja brasileira. Amen. Amém. 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 Hoje, como a verdadeira igreja chinesa se reúne e qual o tamanho dessas igrejas hoje na And China? how is the size of these churches? Members. So
China is a little bit bigger than Brazil. A China, ela é um pouquinho maior que o Brasil. I mean, Brazil is a huge country. Sim, é. Vamos lá, o Brasil é um país muito grande. It's the sixth largest country in É the o, world. é o sexto maior país no mundo. So my hometown is the middle of China. A minha cidade natal é bem no centro da China. It's maybe a size of São Paulo state. É mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. We have 100 million people are living in that state. Nós temos 100 milhões de pessoas que vivem nesse estado. And from this 100 million people, there are maybe like a 30% Christians. Então, 30% da minha cidade, desse estado, já 30% já é de cristãos. And there are some places that have more Christians and less Christians. Tem lugares que tem mais cristãos, tem lugares que tem menos cristãos. And so, I mean, there are a lot of Christians in China, Irmãos, há muitos cristãos na China. but most of them, they are in underground. Mas a maioria deles estão nas igrejas subterrâneas. Like outside of China, you can build church always big. Lá na China, você consegue construir igrejas grandiosas. You can always gather people together. Dá para juntar as pessoas, dá para fazer isso. But in China, you have to do exactly the opposite way. It was not in the China that we have big churches. You said outside China. Outside of Ok. Deixa eu fazer uma correção. Então, fora da China, você pode fazer igrejas grandes, você pode juntar muitas pessoas. Mas na China, é diferente. In China, you have to always keep everything small Na China, você tem que manter sempre tudo muito pequeno and quiet. e silencioso. And my father built a church in every village. O meu pai, ele implementou igrejas em todas as vilas. And in my hometown, the churches are the size like between 30 to 300 people. 30 to 300 people. Então, na minha cidade, a gente tem pequenas igrejas de 200, 300 membros de pessoas, assim. But when I was younger, we have always gatherings like 4,000, 6,000 in the field. Mas quando eu era pequeno, a gente reunia 4, 5 mil no campo. So where I grew up, we have meetings in the forest. A gente tinha reuniões nas florestas quando eu cresci. And many times in the graveyard. E muitas das vezes no cemitério. Without any electricity. Não havia eletricidade. And people sing and preach the gospel. Então era a maneira que eles pregavam e viam o evangelho. But now this kind of gatherings are not possible. Agora esses ajuntamentos de 4 mil pessoas assim já não dá mais para fazer. Especially since the corona time. Depois do coronavírus que aconteceu. And there are everywhere cameras. Tem câmeras em todos os lugares. Like everywhere. Realmente, em qualquer lugar hoje na cidade tem They câmeras. know exactly where you're going. O governo sabe exatamente onde você está indo. And my uncle, he's a pastor in China. O meu tio, ele também é pastor na China. He lead like a 1,000 of churches. Esse meu tio, ele é um pastor na China e ele lidera assim milhares de igrejas. He just visited us in Germany. Ele nos visitou agora recentemente na Alemanha. He said, right now, 2025. Ele disse que agora, em 2025, and the churches is having meetings between 20 and 40 people. As igrejas estão se reunindo então no máximo com 20 a 40 pessoas. And if you are doing like a bigger meetings, then you will get trouble. Se você fizer uma reunião com mais pessoas, você vai estar em problemas. It's difficult to have more people come together. É muito difícil agora de fazer um grande ajuntamento. Because the government is very fearful. Sabe por quê? Porque o governo ele está com muito medo. They're fearful of people come together. Eles estão com muito medo de pessoas se ajuntarem. They have their fear when people connected to each other. Eles têm muito medo de pessoas se conectarem com outras pessoas. They love the people being isolated and separated. Eles amam quando as pessoas estão isoladas, quando elas estão separadas. And there's still persecution in China. E ainda continua a perseguição na China. Since 70 years. Dá para lá de 70 anos, né? But the church never stopped to grow. Mas a igreja nunca parou de crescer. 70 years ago, the church in China was all the Christians together was under 800,000. Só para vocês terem ideia, 70 anos atrás, no máximo que tinha era 800 pessoas como igreja. Now, with 70 years of heavy persecution. 8 mil pessoas. Mas agora, 8 mil, tá? Há 70 anos atrás. Mas agora, depois de tanta perseguição,
And the church grew from 800,000 to 150 million. Então, de 8 mil foi para 150 milhões. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Eu queria perguntar pro pastor, como que as pessoas que não servem a Jesus lá, só para o pessoal também entender que está nos assistindo, tem alguma outra religião? Como é que eles... People that are not believing in Christ, they have other religion? How are the religion? E se também tem liberdade de se pregar o evangelho a uma pessoa, como que é para evangelizar um chinês? And is there freedom to share the gospel freely? How do you guys evangelize in China? 2 questions. You know, the communists, they are the greatest missionaries. O comunismo é o maior evangelista. Before they come to the power, Antes do comunismo assumir o there poder are na everywhere China, religions. havia inúmeras religiões. We have millions of different spirits. Havia milhões de diferentes espíritos, deuses. You know, we have even God over toilet. Existe até Deus pro vaso sanitário. We have God over kitchen, over farm, over everything. Tinha Deus da fazenda, tinha Deus da cozinha. And when the communists come to the power, Quando o comunismo veio ao poder, they destroyed everything. ele destruiu todos. They destroyed the temples. Eles destruíram templos. Of course, they also destroyed the churches. E, claro, ele também destruiu as igrejas. They destroyed all the spiritual activities in the country. Toda atividade espiritual foi destruída. Communist means there is no God. Comunismo significa não há Deus. That's the number one of their foundation. Essa é o número 1 da fundação do There's no comunismo. God, we are God. Não existe Deus, nós somos os deuses. That's why they destroyed and forbidden all the religion activities. Foi por isso que eles destruíram e proibiram qualquer atividade religiosa. So after they destroyed all these religions, they created a vacuum in the heart of people. Então, depois que eles destruíram isso tudo, eles criaram então um grande vazio no coração das pessoas. That's why I'm saying they are the greatest missionaries. Então, por isso que eu digo que eles são os maiores missionários. But right now in China, the people are still most of them, they believe in nothing. Maioria deles, hoje na China, a maioria deles não acredita em nada. I can really see the most Chinese people, they're living a very, very rushing and success and money focused life. Então, os chineses então, que eu conheço, a maioria deles que eu conheço, eles estão sempre focados, estressados, determinados a fazer dinheiro. The Chinese people, they're working very hard. Os chineses, eles trabalham They muito. work like 2 times, 3 times more than Brazilian. Eles trabalham 2, 3 vezes mais do que dos brasileiros, por They exemplo. work so harder than the German people. Eles trabalham muito mais do que os alemães. And for them, money is God. Para eles, Deus mesmo é o dinheiro. And the same way I can see they live a meaningless life. Então, eu posso dizer, eles têm vivido assim uma vida sem significado. And this is the good foundation for the gospel. Então, isso é uma boa base pro evangelho. In China, it's not difficult to preach the gospel Na China não é difícil pregar o evangelho, because the heart are already empty. porque os corações já estão vazios. And some of them, they are still believing in Buddha. Muitos deles ainda acreditam em Buda. There's some Muslims. Alguns muçulmanos. But like many Christians in Brazil, they're Christians on the paper. Assim como aqui no Brasil, né? Tem muito cristão, mas é cristãos no papel. They have no real relationship with God. Não tem uma relação verdadeira com o Senhor. And Um relacionamento, né? so in China, you can do outreach publicly. Então, na China, você até pode publicamente fazer evangelismo. The mostly we do is a mouth propaganda. Mas a melhor maneira que a gente faz é boca a boca. Propaganda boca a boca. And bring friends and family and neighbors to Christ. Então, a gente vai até os nossos amigos, a gente vai até os nossos vizinhos e a gente consegue trazê-los para Cristo. And the Chinese church never stopped to grow. A igreja chinesa nunca parou de crescer. Power of the hill cannot stop the forward going of the kingdom of O God. poder do inferno não pode parar Amém. a igreja do Senhor. Aleluia. Quais são uma ou duas histórias que mais impactam o Isaac desse livro? Desse livro? Can you tell, like, in a short way, 2
histories about this book that impacts you the most? Is there? So I know almost all these people. Eu conheço a maioria dessas pessoas. What's the meaning of this? Read the Bible. Read the Bible. Yes, Okay. read the Bible. When his father starts to read the Bible with his name, right? Okay. Yeah. Yeah. Because these pastors, they created a letter. No, it's okay. Os pastores que estão aqui, eles faziam cartas. It's called Last Will. Era o seu último desejo. You can fill out with your name. Você então pode escrever o seu nome You can sign. e aí você assina. And it is most for missionaries, Isso é a maioria dos missionários. for people who are willing to go to like unreached places to preach the gospel. Então, para pessoas que querem ir para lugares de grupos não alcançados, os And this missionários. letter was created by my father. Então, essas cartas são coleções de cartas, né? Foi criado pelo pai dele And also Pastor Zhang Rongliang. e o pastor John Longlen. And also there's another pastors in this book. Então, tem outros pastores aqui também. Pastor John Longlen. On this letter it says, Nessas cartas ele diz: it's called Last Will. é o meu último desejo. Freely I'm giving my life for the mission work. Então, livremente, eu estou dando a minha vida para as missões. I take all the responsibility. Eu tomo todas as responsabilidades. No pastor, no organization, no leaders pushed me. Nenhum pastor, nenhuma organização missionária, nenhum líder me empurrava para fazer. I want to serve the Lord to preach the gospel with my 100% free will. Ninguém me forçava a fazer. Eu quero servir o Senhor, servir o Evangelho de decisão completamente minha. If one day I got killed, E se um dia eu for morto, if one day I come to the prison, e se um dia eu for preso, if one day I become a mentor, e a mentor, people a die mentor, for Christ. ok. E se um dia eu me transformar em um mentor, Father and mother, please don't make any trouble to the church, por favor, pai, mãe, não diga que isso é problema da igreja, because this has nothing to do with them. porque não tem nada a ver com a igreja. It is the greatest honor for me to be your son or your daughter. Por favor, isso é assim, para mim é um grande desejo, mamãe, ser um filho seu, pai e mãe. And thank you for teaching me the word of God. E obrigado, papai e mamãe, por me ensinar a palavra de Deus. Thank you for blessing me to serve the Lord. E muito obrigado por me ensinar e me abençoar para servir ao Senhor. And if I die in Christ. E se eu morrer, eu morro em Cristo. If I live for Christ. E se eu viver, eu vivo para Cristo. If I go earlier to the glory. Se eu for antes para a glória. And if I have the honor to die for Christ. E se eu tenho a honra de morrer por Cristo. It's the greatest joy in my life. Esse é o meu grande desejo, a grande alegria da minha vida. On this side. E aí eles assinavam. This is wonderful. Isso é maravilhoso. And this is a very famous last will letter in China. Isso é assim muito famoso, essas cartas do último desejo. In the office of my father, he have hundreds of these. É lógico, meu pai tinha assim, centenas dessas cartas. He never pushed people to give him this letter. Ele nunca ficou forçando as pessoas, me dá essas cartas. But most of these letters are from our missionaries in the Middle East. Mas a maioria dessas cartas vieram dos nossos missionários do campo. And of course, these all little stories about all these pastors. Então, aqui a gente tem assim várias histórias sobre esses pastores, várias histórias. And it amazes. I know most of them personally. Eu conheço a maioria deles, ou quase todos, pessoalmente. All of them, they went to prison. Todos eles foram para a prisão. My father went to prison for 14 years. O meu pai mesmo foi preso por 14 anos. And this pastor went to prison, I think, 20 years. E o pastor this one? This one. Yeah. Yeah, the same. Yeah. Esse pastor aqui, for how many? 20 years. Esse aqui foi preso por 20 anos. And this pastor went to prison for 3 years. Which one is that? 105. 105. How many years? 3 years. E esse pastor aqui que eu vou mostrar para vocês, na página 105,
Ele foi preso, Pastor Joshua, ele foi preso por 3 anos, 3 years. But most of them, they experienced unhumanly persecution on their own body. Mas, irmãos, a maioria, todos eles aqui, eles presenciaram, eles experimentaram, assim, algo assim desumano de perseguição. Uma perseguição desumana. You know Hitler. Sabe Hitler? You know he built like a killing camps for the Jewish people. Lembra dos campos de concentração que ele construiu para o povo judeu? In Germany, in Poland, I visit many of these camps. Na Alemanha, na Polônia, eu mesmo visitei esses campos. One day, I was with my father visiting not Katowice, one of the famous camp in Poland. Tem Auschwitz. Eu e meu pai um dia nós visitamos na Polônia o campo de concentração de Auschwitz. And the tourist guy, he was telling us the hell method how the people use to persecute the Jewish people. Então aí o guia turístico que estava com eles foi explicando para ele e para o pai dele o método tão terrível que eles perseguiram ali os judeus ali nesse campo. While this tourist guy was telling the information, então quando esse guia turístico estava falando essas informações, my father come to me. E meu pai veio para mim. He said, some of this method I also experienced. Ele falou, um desses métodos eu também já experimentei. Take out the nails, tirar as suas unhas, push the nail into the finger. Eles pegavam pregos desse tamanho e entravam aqui entre o dedo e a unha. They will put the pastors into like a basement. It's not really a basement, it's like a hall. Eles colocavam os pastores não um porão, mas literalmente dentro de um buraco. Like there's wet, there's no light, you can really not lay down. Era um buraco, tá no livro isso, é muito interessante, que você ficava só assim meio que sentado e era molhado, era escuro, não tinha luz nenhuma. You can only sit there. Você só sentava assim. 400 days. Por 100 dias. Or they hang 400? Yeah, 100 days. Por 100 dias. When you come out of this hall, you can open your eyes for weeks. E quando eles te tiravam desse buraco, você não conseguia abrir os seus olhos por semanas, porque era tudo escuro, molhado. And my father went through all this persecution. Meu pai também passou por todas essas perseguições. Pastors, they also went through all this persecution. E esses pastores também, todos eles passaram por todas essas perseguições. What really blessed me of their life? Mas sabe o que realmente me abençoa na vida deles? Most of them, they stay very joyful. A maioria deles permaneceram tão felizes. They never lost their joy. Eles nunca perderam a sua alegria. You can say, this is a paradox. Isso é um paradoxo, né? But it is the kingdom of God is righteousness, joy, and peace, and joy in the Holy Spirit. Irmãos, esse é o reino de Deus, né? O reino de Deus é paz, é alegria, é paz no Senhor. And many of the persecuted pastors, and the sign of their life is joy. Então, a maioria dos pastores que estão em perseguição, um sinal na vida deles é a alegria. We choose in the persecution the joy of the Lord is our protection. Eles escolheram que a alegria do Senhor, eles decidiram que a alegria do Senhor é a nossa proteção. Amém. Aleluia. Aleluia. Como foi a infância dele? Quando ele nasceu, o pai dele acabou sendo preso mais vezes. Tell them about your childhood. When you were born, your daddy was being in prison. So tell a little bit about your childhood. So my father was in prison for 14 years. Então, o meu pai ele teve preso por 14 anos. And he was on the run from the police for over 10 years. Mas ou ele era preso ou ele fugia por mais 10 anos. And my father started to preach the gospel when he was 17 years old. Quando o meu pai tinha 17 anos de idade, ele começou a pregar o evangelho. And when he was young, he never saw a pastor. Quando ele era pequeno, ele nunca tinha visto um pastor. He never went to a Bible school. Ele nunca foi para uma escola bíblica. And everything he learned is from the Bible. A única estudo que ele aprendeu veio da He was Bíblia. so hungry for the word of God. Ele era tão faminto pela palavra de Deus. And we all grew up without Bible. Então, nós mesmos, todos nós crescemos sem Bíblia. Even the pastors and leaders, they have some, like a handwriting
pages of the Bible. Até os nossos pastores, os nossos líderes, eles tinham no máximo era uma Bíblia manuscrita. Alguém que escreveu parte da Bíblia é o que eles tinham. Most of them are the Gospel of John or the Book of Acts. A maioria do que eles tinham escrito por alguém era o livro de João e o livro de Atos. So when my father was young, Quando meu pai ele era jovem, if traveler pastors come to our house e aí pastores que viajavam vinham para nossa casa, and they have to preach days, e eles tinham que pregar por dias, the whole day. e um dia inteiro. But they have also to go to bed. Mas eles também tinham que dormir, né? So my father was always waiting for the time when they go to bed. Então, o meu pai, ele sempre esperava para esse momento, na hora que eles iam dormir. And he will ask the pastors, "Can I please borrow your handwriting Bible?" Que aí eles iam lá e falavam assim, pastor, eu posso pegar essa Bíblia aqui que eu quero escrever? Can I borrow your pen? Você me empresta então a sua Bíblia e você me empresta a sua caneta? We were so poor. There's no pen and paper in my hometown. A gente é tão pobre que na minha cidade não tem nem papel e nem caneta. I mean, for the poor people. Somos pobres. So when the pastors are going to sleep, Então, quando os pastores iam dormir, my father will take the pen, aí meu pai pegava a caneta. found important Bible verse for himself. Então, aí ele lia e procurava He will versos write que eram down importantes all para these ele. Bible verse on his own skin. E aí começava a escrever todos esses versos no seu próprio corpo. I mean, you don't write lightly. Você não consegue escrever direito, né? You write very heavily, Você vai ter que escrever como? Muito so forte. they can stick there for a while. Então não era levinho, não. Ele tinha que apertar aquela caneta e The next escrever day, nele. when the pastor they go to another city, Então, no outro dia, quando os pastores saíam para uma outra cidade, so my father will start to memorize all this Bible verse então aí meu pai começava a memorizar cada um dos versos que estavam no corpo until dele. he memorized all of them. Assim que ele memorizasse todos os versos que estavam escritos no corpo dele, Then he will take a shower. aí ele tomava banho. I mean, Brazilians take a lot of shower. No Brasil a gente toma bastante banho. Yes! And this was the hunger of my father. Esse era a fome do meu pai. This is how he grew up. Esse como ele cresceu. This is also the part how I grew up. E isso também é parte de como eu cresci. And when my father started to preach the gospel, Quando meu pai começou a pregar o evangelho, with 17 years of age, com 17 anos de idade, 3,000 family come to Christ 3.000 famílias vieram para Cristo. without any Bible school. Sem nenhum estudo bíblico. He went to school only for 3 years. Ele não foi para a escola bíblica. Aliás, ele foi para a escola normal só por 3 anos. God is really using simple words, O Senhor sempre usa as palavras mais simples yeah, to build His kingdom. para construir, para edificar o reino dele, sempre simples. From 17 to 24, he preached a lot. Dos 17 até os 24, ele pregou e pregou muito. And the police always tried to catch him, Aí a polícia sempre tentava pegá-lo. but he was very fast. Ele era muito rápido. In China, if you want to become a pastor, you have to be you have to be fast. Se você na China quer ser um pastor, você tem que correr muito. Muito rápido. There are 5 golden rules for become a pastor. Tem 5 regras de ouro para você se tornar um pastor na China. Everywhere, every time, to be ready to preach, Você tem que estar preparado em qualquer momento, em qualquer lugar, para pregar, to pray, para orar, to cast out the demons, para expulsar demônios, and to lay down his life for the Lord, se render a sua vida ao Senhor and to run away. e fugir. And so at the wedding day of my parents, No casamento dos meus pais, no dia do the casamento, policeman come arrested him. aí a polícia veio e prendeu meu pai. So the first 5 years my father spent in the prison. Então foi os primeiros 5 anos que meu pai ficou numa My mom cadeia. was allowed to visit him once a month. Minha mãe, ela tinha permissão de visitar o meu pai pelo menos uma vez por mês. So she got pregnant. Aí ela então ficou grávida. Because of persecution, my mom lost her first child. Por causa da perseguição, a minha mãe perdeu a primeira criança. And she got pregnant again. Aí ela ficou grávida novamente. So this was with me. E aí foi de mim. When she was pregnant the 7th month, Aí quando ela estava grávida já por 7 meses, the policeman hear about this. a polícia soube disso. He come to our house. Aí então a polícia veio até a They nossa told my casa. mom, we have to kill this baby. Aí eles chegaram pra minha mãe e falaram assim,
nós vamos ter que matar essa We have to criança. abort this baby. Tem que abortar essa criança. Because the father of this baby is a pastor. Porque o pai dessa criança é um Meu pastor. Deus. Pastors in China, you are not allowed to having children. Pastor na China não tem permissão de ter filhos. Because the communists, they know exactly if Christians having children, their children will do the same like their parents. Porque o comunismo, o Partido Comunista da China, eles sabem que se os pastores, os cristãos tiverem filhos, os filhos vão fazer o que os pais fazem. And so they set abortion appointment just 2 days later. Então eles falaram assim, ó, então daqui 2 dias a gente vai voltar pro aborto. So one day before the abortion, Então um dia antes do aborto, I was born at home. eu nasci em casa. 2 months earlier, 2 meses antes, I was born with the 1.2 kilogram. eu nasci com 1,2 quilos. Maybe a weight like this water. Talvez o peso dessa jarra de água. I was very, very small. Eu era bem pequenininho. And people told me they put me inside of a shoe. Era possível me colocar dentro de um sapato. And all the women from the village, they come to our house. Então as mulheres da vila, todas as mulheres da vila vieram para minha casa. When they saw me, Quando elas me viram, they started laughing at Jesus. começaram a rir de They Jesus. said, look, Jesus is a small God. Eles falavam, olha como Deus é um Deus tão pequenininho. Look, your baby is too small. Ah, Deus, olha como seus bebês são pequenininhos. This is a result of believing Jesus. Isso é o resultado de acreditar em Jesus. This child is going to die. Essa criança vai morrer. And my grandma says, just wait. Aí minha avó, então, se levantou e disse, espera. Wait and see God is faithful. Espere e você vai ver My como child Deus is é going fiel. to preach the gospel. O meu neto, ele vai pregar o evangelho. He's going to have a long life. Ele vai ter uma vida longa. So I'm now 41 years old. Eu já tenho 41 anos de idade. Praise God. Aleluia. Praise So the Lord. this is how God gave me life. Foi assim que Deus, então, me deu vida. And I really want to encourage the brothers and sisters to read a book of my father. Eu quero realmente encorajar que os irmãos leiam o livro do meu pai. Woman do Céu. Homem do Céu. Yeah. And my father went to school for 3 years. Meu pai foi para a escola só por 3 anos. And 1997, when he come to Germany, Em 97 foi quando ele veio para a Alemanha. and he lived in the basement of a friend. E ele foi morar no porão da casa de um amigo. And God told him, please write your story down. E Deus então falou para ele, escreva a sua história. And my father told his friend, E aí o meu pai falou pro amigo dele, God told me to write a book. Deus falou para eu escrever um livro. All his friends started mocking him. E o amigo dele começou a zombar dele. Brother Yun, you are not educated. Ele falou, irmão Yun, você não é letrado. You don't know how to write a book. Você não sabe escrever um livro. No one is going to buy a book. Ninguém vai comprar o seu livro. My father cried a lot. E aí o pai começou a chorar. And God told him, E aí Deus falou para ele, write down the stories, my stories, in your life. então escreva, mas escreva as minhas histórias na sua vida. You overcome the darkness through the testimony and my blood. Como você saiu das trevas através do testemunho do meu sangue. Our stories is never about our stories. As nossas histórias, irmãos, não são sobre as It's nossas always histórias. about the faithfulness of Jesus in our life. É sempre sobre a fidelidade de Jesus nas My nossas father vidas. kneel down on the mattress Então aí o meu pai, ele se ajoelhou ali no colchão. and he started to write his story. E aí ele começou então a escrever a história dele. He cried over 100 times. Ele chorou por centenas de vezes. Sometimes he finished one chapter and because he cried too much, the paper got wet. Várias das vezes ele escrevia a história e ele começava a chorar. Ele chorava tanto que molhava o papel. So he have to rewrite again. Aí ele tinha que ir no outro papel e escrever tudo de novo. And he cried. It's a tears of joy and the faithfulness of Jesus. Mas essas lágrimas, para que fique bem claro, eram lágrimas de alegria e de gratidão ao Senhor. I really want to encourage every Christians to read the story of my father. Eu quero muito encorajar cada cristão que leia a história do meu pai. I'm not interested to selling books, Eu não tenho interesse em vender books, em vender livros. but I know this story. Mas eu conheço essa I know história. my father. Eu conheço meu pai. This book is the pure encouragement and for people who want to live a life for God. Esse livro é realmente puramente encorajador para pessoas que querem viver uma vida para Deus. In the darkest persecution,
still stay faithful and joyful. Na maior escuridão da perseguição, ainda dá para ter fé e para ter alegria. And if you read this book, you need a lot of tissues. Se você ler esse livro, você vai precisar de bastante lencinhos de... You know, Rahabonki, the great preacher in Africa. Rabon, que é um grande... Hardbon. Hardbon, ok. É uma... Christian for All Nations. Heidelberg. Sefa. Yeah. É isso aí mesmo. Esse grande pregador lá na África. Yeah, so from their team, they come to my church. O time deles vieram para minha And Rahabonki, he and my father, they were friends. O Harlan Bunker e o irmão Yun são amigos. And God took him to his glory. O Senhor o levou para a glória, né? And he said, when I started to read the Brother's book, Ele disse, né? Quando eu comecei a ler o livro do irmão Yun, I was sitting on the sofa. eu estava sentado no sofá. After 2 minutes, Depois de 2 minutos, I was kneel down on the ground. eu estava ajoelhado no chão. And until I finished the book, I cried the whole time. E quando eu terminei de ler esse livro, eu estava assim chorando. I encourage everyone really to read this story. Eu quero realmente encorajar que cada um possa ler essas histórias. Uma das histórias que me marcou muito no livro do seu pai foi aquele período prolongado de jejum que ele ficou na prisão. Se não me engano, foi 70 ou 80 dias. 74 days. How many? 74. 74 anos. Eu também encorajo as pessoas a lerem porque é impactante. Quando o Isaac percebeu que ele estava sendo chamado por Deus agora para as missões e precisava começar isso? When was the calling of God for you to the nations? When did you find out this? I started to preach the gospel when I was 11 years old. Eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha 11 anos de idade. And when I was 5 years old, Quando eu tinha 5 anos de idade, the elders from the church, they blessed me and ordained me as man over 5. o ancião da igreja que eu fazia parte, ele orou e colocou a mão sobre mim e falou assim, agora você vai pregar na igreja. You know, Moses, he is a man over 1,000, over 100. Assim, igual Moisés, né? Então, tinha homens para 1.000, homens para 100.000. Because você vai cuidar de uma When I parte. was 5 years old, I brought 5 of my friends to the church. Porque quando eu tinha 5 anos, eu trouxe todos os meus amigos para a igreja. So when with 9 years old, I started to memorize the Bible. E com 9 anos de idade, eu comecei a memorizar a Bíblia. One day, one chapter. Por dia, um capítulo. When I was 11 years old, I really started to preach. Então, com anos e anos, eu realmente comecei a pregar. And not only our hometown church, but in the surrounding villages. Não somente na minha cidade natal, mas também nas vizinhanças, né? Nas cidades vizinhas. But later on, I went through too much persecution. Depois, eu também passei por muita perseguição. My parents, both of them, they were in prison. Os meus pais mesmos, ambos, meu pai e a minha mãe foram para a prisão. Many times we don't have enough food. Muitas das vezes eu não tinha nada para comer. I went to school for 11 years. Eu fui para a escola por 11 anos. I changed 10 schools. Eu mudei 10 escolas. I changed 3 times my name. Eu tive que mudar 3 vezes o meu nome. So no one will find out I'm the son of Brother Yun. Para que ninguém soubesse que eu era o filho do irmão Yun. Every 3 years or 4 years, I have to learn a new language. E a cada 3 anos, eu tinha que mudar para uma nova língua. Like English, I never studied English. Por exemplo, eu nunca comecei a estudar inglês. My English is through the reading of the Word of God. Eu nunca estudei inglês. O inglês que eu tenho é de ler a Bíblia em inglês. I'm watching English movies on YouTube. E também assistindo filmes de inglês no YouTube. And worship songs. E música e louvores ao Senhor. So this was really hard for me. Isso realmente foi difícil para mim. And I have a long time to hating God. Eu tive muito tempo que odiei Deus. I have nothing to do with God. Eu não queria saber de Deus. But if there's a call in your life, you can't run away. Mas, querido, quando você tem um chamado de Deus, você não consegue fugir. And God is a very slow God. E Deus é um Deus muito paciente. Our God is a slow God. Nosso Deus é um Deus muito paciente. He's never in rush. Ele não tá nunca na pressa. He's an expert to operate in our heart. Ele é experiente, né? Ele é expert em operar na nossa vida. Until our heart
100% belongs to Him. Até o nosso coração ficar 100%. Our God is slow pra God, Ele. but we should be quick in obedience. O nosso Deus é um Deus muito paciente, mas nós temos que ser obedientes na hora. So, I was always in the church. Eu sempre estive na igreja. I was always preaching the gospel. Eu sempre estive pregando o evangelho. I was always the leader. Eu sempre fui o líder. But, sometimes serving people and serving God, they're two different things. Muitas vezes, né, dizem que servir a Deus, servir as pessoas são coisas diferentes. For everyone who are growing up in the church, Para muita gente, inclusive, que cresce na igreja. we know this exactly. Nós sabemos muito bem sobre isso. We doing all things in the church Nós fazemos muita coisa na igreja to show the outside, look, I'm wonderful. para mostrar para os outros, veja, eu sou maravilhoso. But only God knows our inside. Mas só Deus sabe o que está dentro de nós. Praise God, God never stopped working on my inside. Graças a Deus, Deus nunca parou de trabalhar dentro de mim. And it's wonderful to go through some brokenness in life. Irmãos, é maravilhoso e assim passar por momentos de muito Because quebrantamento. the only vessel God can use is a broken vessel. Porque o único vaso que Deus pode usar é um vaso quebrado. But being healed in God's hand. Agora, irmãos, ser curados nas mãos do Senhor. And when I was 21 years old, Quando eu tinha uns 20 anos de idade, I went to Russia. eu fui para a Rússia. I went to Russia for 6 times Eu fui para a Rússia 6 vezes, in the winter time. no período do inverno. Like a 40 or 30 minus degrees. Com 30 até 40 graus Celsius negativos. So I took the Transsiberian train from Moscow all the way to Baikal Sea. Sabe, Transiberiana, aquela Sei. o trem, Tem um né? filme Trem. sobre isso. Isso, ele pegou esse It's a very trem. slow train. É um trem devagar. And I preach in every city along this train. Eu preguei em cada cidade que por onde esse trem passou. After a few months, when I come to the city called Novosibirsk, Depois de muito tempo, muitos meses, eu fui numa cidade chamada... What is the call? The name? just a little bit above Mongolia. Um pouquinho assim, uma cidade Novosibirsk, um pouquinho acima do país chamado Mongólia. I preach in a Chinese supermarket. Eu preguei num supermercado chinês. And then I took a break. Aí eu parei um pouquinho. I was sitting in the corner and looking at all these people. Eu tava ali sentado no cantinho ali e comecei a olhar todas essas Coming and pessoas. go. Pessoas vindo e indo, pessoas buying. vindo, comprando. God started talking to me. And then, e daí Deus falou comigo. Isaac, give your life to me. Isaac, dê a sua vida para mim. I mean, I always serving God. Como assim? Eu sempre servi o Senhor. I always preach the gospel. Eu sempre preguei o evangelho. But God said, give me your heart. Mas Deus disse, me dá o seu coração. Because I grew up with very, very poor. Eu cresci, irmãos, muito, muito pobre. There's always not enough. Nunca tinha o suficiente. I saw my mom cry the whole time. Eu via minha mãe chorando muitas I vezes. saw my family always run away. A gente sempre, como família, a gente sempre estava fugindo. That's why I said, no, God, I don't want my family to have the same life. E aí eu falava, não, Deus, não, eu não quero que a minha família I também don't tenha a want mesma my kids vida. grow up like me. Eu não quero que meus filhos, por exemplo, cresçam como eu. I mean, you have 2 young kids. Você tem 2 I jovens, have, I né? have 3 beautiful young Eu tenho daughters. 3 lindas menininhas. God is gracious. Ah, Deus tem que ser gracioso comigo. I'm already taken care of. Ah, Senhor, cuida de mim. And because God knows my heart, Sabe, porque Deus sabia o meu coração. I'm always worried about my future. Eu sempre estava preocupado com o meu futuro. And God said, give me your life. E Deus falava, me dá a sua vida. In my thought, I started talking to God. Então, na minha mente, eu comecei a falar com o Senhor. I said, God, Deus, I can't give you my life eu disse, Deus, eu posso dar na minha vida. if you take care of my future family. Desde que o Senhor cuide da minha família aqui no futuro. So they can always have like enough. Para que pelo menos eles sempre tenham o bastante. It's like you make a deal with God. É como se você estivesse fazendo um negócio com o Senhor. It's not a big thing to God. Não é muita coisa para o Senhor. But this was the deep secret in my heart. Mas esse sempre foi o grande segredo dentro do meu coração. I never told anyone. Eu nunca falei isso para ninguém. But God who created our heart, He knows. Mas o Deus que criou o meu coração sabia. And I was 21 years old. Então eu tinha 21 anos de idade.
And now I'm 41 years. Agora eu tô com 41 In anos. the last 20 years, Nos últimos 20 anos, millions of money went through my hand. milhões de dinheiro, assim, vieram pelas minhas mãos. I was able to help many people. E eu fui capaz de poder ajudar muitas pessoas. And if I look back, E quando eu olho para trás, God always provided my family. Deus sempre tem provido para minha família. Everything what we need. Em qualquer coisa que nós We are precisamos. not ashamed Não temos vergonha to call God our provider. de chamar o nosso Deus como um Deus da provisão. I deeply, confidently believe the word of God. Eu realmente, profundamente, eu acredito na palavra de Deus. Seek first His kingdom. Busque o Senhor e o seu reino. É só Everything justiça. else E qualquer outra coisa will be given to you. será acrescentado. Everything will be given. Qualquer coisa que você precisa. Also, brothers and sisters who was watching this interview, Até os nossos queridos irmãos e irmãs que estão vendo esse podcast. God alone is your provider. Deus sozinho, só Ele Deus He's a é o good seu papa. provedor. Ele é um bom papai. Amém. 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 Sabe que ele falar isso, contar isso agora pra mim falou muito com a minha vida. Now God is speaking to me right now, Yeah. right now. Porque por vezes eu me preocupo muito com o meu futuro e dos meus filhos. Most of the time I'm very worried about my future and my Yeah. kids. E eu sou um servo de Deus fiel. And I'm also a faithful servant Yeah. of the Lord. Yeah. Mas isso me ensina But this teaches me Yeah. que tudo tem que estar nas mãos dele that mesmo. everything should be on God's hand. Yes. Yes. Thank you. Fora da China, como ele tem vivido esse movimento, essa visão missionária, qual outra nação que ele tem as outras nações que ele tem percebido um grande avivamento na janela 1040? So outside China, as BTJ, we see the missions in other countries. What are other countries that you see a revival happening right now? Outside of China, Outside China. Dentro da janela 1040. Between the window 1040. and there's like North Korea, Coreia do Norte, por exemplo. it's 100% closed. Ela é 100% fechada. But Back to Jerusalem is able to work there. Mas o De Volta para Jerusalém, nós temos trabalho lá dentro. We have a missionary, they go in and out. Nós temos missionários que vão, saem, entram. We have also missionary, they have been killed. Nós temos também missionários que foram mortos. When they were there, Assim que eles estavam lá, they put a poison in the food. descobriram que era missionário e colocaram veneno na And sua after comida. they come back home, they die. E aí quando voltaram para casa morreram. Yeah, our friends, Não são amigos nossos. precious people. Pessoas especiais, muito preciosas. We were giving them like an MP3, Nós damos a ele alguma coisa como se fosse um MP3 and we put a Bible inside, e nós colocamos a Bíblia dentro. and a lot of teaching. E tem bastante ensinamentos ali, And estudos. but also the North Korea communist worship songs. E também a gente coloca músicas em norte-coreanos, na linguagem deles. So you need a very special combination of code. Mas aí você precisa então de uma combinação bem precisa. Then you will come to the Bible. E aí você então vai e chega na Bíblia. It's a very dangerous business. É um negócio muito, muito perigoso. But muito we perigoso. I think we got at least 3,000 feedbacks. Eu acho que a gente já recebeu mais de 3.000 feedbacks. We got blessed through this word of God. Quantas pessoas foram abençoadas por causa dessas In North tecnologias? Korea, you don't even have enough food to live. Na Coreia do Norte, você nem tem comida suficiente para viver. We sent a lot of support there. Nós enviamos muito apoio. Muito We're apoio. baking bread, Nós fazemos pães. like for the kindergarten. Para as crianças, a gente assa pães para eles. I believe like every day now between 8,000 to 10,000. Eu acho que hoje, de 8.000 a 10.000, Like a bread like this bigger one. pães desse tamanho mesmo a gente And with alimenta. also some nuts E aí, às vezes, a gente coloca um pouco de castanha, alguma coisinha assim. also soya milk. E aí, a gente também coloca o leite de soja. But we are not allowed to give this to the kids. Mas a gente não é permitido dar isso para as crianças. We are not to have contact to the kids. Nós não podemos ter contato com as The crianças. communists, they send their people. Aí os comunistas, eles mandam suas próprias pessoas. They pick up the food, Eles pegam as they comidas give them away, e aí nós damos a eles. and they say this is from our leader.
E aí eles fazem isso, dão para as crianças e falam, isso é do nosso líder. But our prayer is, Mas a nossa oração é God will use this bread and this milk que Deus use esse pão e esse leite. to touching not only the stomach, but also the spirit. Não para não tocar somente o estômago, mas para também para tocar o One day, espírito if deles. they grow up, Assim, quando eles crescerem, they will ask the question, who gave me the food? eles vão começar a se perguntar, quem realmente me deu essa comida? And even there's like a number one closed dark country in the world, Eu mesmo no país número um de fechado para o evangelho, but we see some light of God in this country. a gente consegue ver luz de Deus lá dentro. And another country is Iran. Outro país é o Irã. One of the greatest revivals happening now there. Dos maiores avivamentos está acontecendo agora no Irã. You know what happened recently with the U.S. and around the world. Vocês viram agora recentemente o que aconteceu, né? Essa guerra do Irã envolveu até os Estados Unidos. Every one of us, we thought, why America didn't finish that? E a gente ficou pensando, por que os Estados Unidos não foi lá e terminou com tudo? And now it's like a stop. E aí houve uma parada. They're still, so the leaders are still on the power. Ou a gente vê, parou e os líderes continuam no poder? Because there's a huge fight also in the spirit. Porque existe uma grande luta, mas é no nível espiritual. God is going to use Iran mightily. Deus vai usar o Irã de maneira poderosa. Not only in the Middle East, but also in the nations. Não só no Oriente Médio, mas para as nações. Because that country has such a great calling. Porque naquele país, esse é um país que ele tem um grande chamado, Irã. The darkness try to hold this country. Por isso as trevas têm tentado segurar esse país. But right now, I think our friends we have, like Pastor Tai, so he always go there. He give us report. There's huge revival, a large baptism. Nós temos o tio Tam, que é o nome dele, que ele tem feito muito esse trabalho e tem falado sobre o grande avivamento que está acontecendo no Irã. Yeah, so God is doing wonderful works also in the Middle East. Deus tem feito assim coisas assim muito grandes no Oriente Médio. Existem muitas pessoas hoje no Brasil que desejam ser missionários. Tem esse fogo dentro do coração, mas não conseguem despertar para o chamado delas. E o Brasil tem produzido hoje poucos missionários para fora. Qual a palavra ele tem para essas pessoas que têm esse desejo de serem missionários transculturais? Is there a word that you have to these people that wants to be a missionary outside Brazil? Brazil is the perfect missionary sending country. Say it again, please. Brazil is the perfect missionary sending country. O Brasil é um país perfeito para mandar cristãos, Because para your mandar people, missionários. you look guys like looks like Italian. Vocês, por exemplo, vocês parecem italianos. My grandfather is Italian. Oh, Italian, okay. You know, he looks like a German, Eu pareço um alemão. but your forefather from Italian too. Itália, minha parentes são italianos. You know, my wife is from Rio. Minha esposa é do Rio. If we go to Arabic countries, E ela pode, sabe, países da Arábia, I né? tell the people, my wife Arabic. A minha esposa, ela parece, na verdade, um árabe. Né? So, oh yes, he looks like very Ela Arabic. parece árabe mesmo, ela parece árabe mesmo. You have a lot of Asian people here. Nós temos tantas pessoas asiáticas aqui, né? Like the Brazilian people, they can go to any countries, O brasileiro, ele pode ir para qualquer país. and they are simple, São tão simples, they are funny, são engraçados. and they are very flexible. A gente eles são tão flexíveis. It's all great, great foundation to become a missionary. Então, isso é uma grande base para se tornar um missionário. And your people are great lover and worshiper of Jesus. E os brasileiros, eles são grandes pessoas que amam o Senhor e adoram o Senhor. And in Europe, there are many Brazilian missionaries. Na Europa, existem muitas missões brasileiras. In almost all the countries where I'm going, I meet Brazilian Em missionaries. quase todos os países que eu vou, eu encontro com brasileiros missionários. And there's only one prayer request I have, Só tem um pedido de oração que eu tenho pra according eles, to the mission work. de acordo com o trabalho missionário. And many missionaries, they are struggling with finance. Muitos missionários estão realmente sofrendo com finanças. And many churches, they send out a missionary, Muitas igrejas, eles até enviam missionários. and suddenly they stopped. E
do nada param. Or after a while they stop. Ou de alguma maneira, referencialmente, eles param. This is really my deepest prayer. E isso realmente é a minha mais profunda oração. Because I'm a missionary. Porque eu sou um missionário. I support also a lot of missionaries. Eu apoio também muitos missionários. Missionaries with the kids, with Missionários com crianças, todo tipo de missionário. I really hope the missionaries they have been sending out. Eu realmente espero que os missionários que são enviados And the churches and the friends back home here. E as igrejas e os amigos que fiquem na retaguarda. They can really have the strength and the resource to support them. Que eles tenham realmente a força para poder apoiar com recursos e apoiá-los. To work together. Para trabalharem juntos. Because the one who stay home. Porque aquele que fica em casa, the one who went out, e aquele que vai para fora, they will receive the same reward. Eles vão receber a mesma recompensa. You know the story with King David. Você sabe o rei Davi. And so this is really my prayer. Essa realmente é a minha oração. And at the same time, I really want to encourage the Brazilian missionaries. Então eu também quero encorajar os missionários brasileiros. It's time to stand up. É hora de se levantar. Don't wait until we get rich and big. Não esperem até você ficar rico, você ficar grande. Não espere. And God is the provider. Deus é o Deus provedor. Amém. And there are nations and cities are waiting for the Brazilian people. Há muitas cidades, há muitos lugares esperando pelos brasileiros. Eu gostaria de permanecer com vocês aqui pelo menos mais 10 horas conversando. I would like to stay with you guys for the next 10 hours. You know, I'm a Chinese preacher. Sabe, eu sou pregador chinês. We can talk in 3 days. A gente pode falar por 3 dias. The Bible is very thick. A Bíblia é bem grande. Mas eu sei que vocês têm um outro compromisso. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem como as pessoas podem contribuir com De Volta para Jerusalém, financeiramente, inclusive. Okay. I want you to explain how people can contribute, be part. Maybe I can do this, or if you want to. No. Please do it. Okay, então eu posso Sim, fazer? Claro. Sim, claro. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Depois eu acho que nossos colegas vão colocar, né? Eu vou até fazer assim o dedinho, talvez ele faz, né? Você pode... I will try to finger, then he is going to add it. So, você pode acessar. Você pode entrar no nosso Instagram, que é BTJ Brasil. É a sigla do Back to Jerusalem Brasil. É muito novo, é um Instagram muito novo. Nós estamos comemorando hoje 525 pessoas nos seguindo. Já aumentou, porque eu comecei a seguir, já passou de 530, era o que eu tinha visto. Meu Deus do céu, ótimo. Ajuda aí, meu amigo, clica aí e já segue. Que legal, vai ser um grande prazer. We're just celebrating that we have 523 people followers, but he said, no, it's already 130 because we are doing some work here. Ótimo, obrigado, gente, nos sigam. Essa é uma maneira. Eu vou deixar o meu telefone também, é o telefone do BTJ, que é 11 97416 7255. Você vai falar com o Danilo Santos. E nós temos 2 maneiras. Como eu disse, a nossa visão é uma visão mais que você conheça, que você faça parte orando. E também existe uma maneira que você pode contribuir. Mas antes disso, nós queremos te conhecer. Me manda uma mensagem. Eu quero, de graça, te enviar a cada 3 meses o que nós chamamos de newsletter. É um jornalzinho. Ele é gratuito. Lá você vai ter informações do campo, do que está acontecendo na Coreia do Norte, no Irã. A gente tem informações de tudo que está acontecendo e a gente quer te enviar de maneira online, de graça. Manda o teu telefone, ou a gente pode mandar por Zap, ou a gente pode mandar por e-mail, totalmente gratuito. E nós estamos construindo aqui a nossa base financeira também aqui no Brasil, para a gente ter o que a gente chama de gatekeepers, que são os nossos parceiros, são aqueles que vão realmente abraçar essa jornada. Nós temos colocado como um alvo aqui, a pessoa pode ofertar com pelo menos R$50 mensais. Pelo menos, você pode fazer muito mais se você quiser, mas com pelo menos R$50 por mês. Você, além de receber o newsletter que nós íamos dar, você com esse dinheiro tem ajudado na construção de bíblias eletrônicas, que a gente não pode falar como, porque é muito secreto, de maneiras muito inteligentes da tecnologia. Nós temos chegado nesses países, nós temos treinado os líderes, nós temos treinado os missionários. Você vai fazer parte de um Telegram junto comigo,
Nós vamos criar esse Telegram e diariamente ou de tempo em tempo você vai receber informações mais rápidas do que o newsletter. E nós queremos começar a produzir conversações dentro do Telegram, convidando o Isaac para vir um dia, conversando com essas pessoas, chamando o irmão Yun, chamando Nagmed, que é uma irmã que tem feito parte do trabalho no Afeganistão e no Irã, do maior avivamento. Ele comentou, mas hoje o Irã é o país muçulmano com o maior avivamento, em torno de 300 famílias para Cristo por dia. Uau. O Irã tem sido algo muito grande. Isso que a gente está vendo no Irã é muito profético, é muito poderoso. Então essa é a maneira que você pode estar com a gente, contribuir com a gente. Quero fazer uma oferta, pode fazer oferta. Nós temos um Pix, o Pix é doacoins, de doações, doacoins@backtojerusalem.com. Depois a gente vai escrever, mas de novo, manda uma mensagem para mim, a gente vai entrar em contato com você e você pode fazer parte com a gente. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Quer falar sobre para fazer o merchan do livro? Amigos, como a gente sempre faz aqui no Planicast, quero te incentivar, amigos, a ler o livro De Volta para Jerusalém e também O Homem do Céu. Vou pegar os dois aqui, ó. Esse aqui eu já li O Homem do Céu, vou ler agora De Volta para Jerusalém. Então eu vou deixar aqui, ó. Fazer um kit. Kit com os dois. E você vai ter 10% de desconto. Tá aí o QR Code na tela. Para que você possa acessar e você possa levar para tua casa. E também o que eu sempre digo, presenteie as pessoas que você ama. Esses livros aqui com certeza vão falar muito em sua vida, muito em seu coração. Beleza? Deus te abençoe. Posso presentear vocês aqui? Claro que pode. Can I have the other ones, please? O Gabriel, o boné e o ursinho. Isso. Aqui quem sabe faz ao vivo. Não, esse depois a gente pode falar, mas acho que os outros já estão. Podemos voltar aqui, Crackete? A gente quer presentear vocês dois com um bebê fufu, cada um. Que você dá para ele. Então eu vou explicar sobre o bebê fufu. It's a gift for them. From Sister Bahia. O que é esse bebê fufu? O BTJ, ele não ajuda só os missionários, ele não só apoia os missionários, mas apoia pessoas muçulmanas, por exemplo. Essas mulheres são mulheres refugiadas no Iraque. Ou elas vão viver da prostituição, ou elas vão ter que ter algum trabalho para sobreviver. O BTJ, ele fornece esse material para que elas possam costurar. Nós compramos esse material delas e nós levamos para as nações. Para o seguinte, para as pessoas comprarem, o dinheiro já foi dado, o dinheiro que a gente arrecada vai para o campo. E aí tem um lembrete. Assim, o nosso desejo é que cada família, cada pessoa aqui no Brasil possa ter... Me perdoa, eu fico emocionado. Que possa ter esse livrinho, esse ursinho, para que você possa orar pela igreja perseguida todos os dias. Amém. E aí tem o nome de cada uma delas, o nome que está no seu é a... Bahia. Bahia, a gente fala Bahia, mas é Bahia que fala, e o teu? Esse nome que está aqui no meu, Sabá. Sabá, o pastor paquistanês que mora no Brasil, que me acompanha para o Paquistão e que é tradutor nosso lá. A esposa dele chama Sabá também, uma paquistanesa. So the wife of the pastor that they support in Pakistan, her name is Sabá. Amém, amém. Então esse é um livro, esse é um presente nosso para vocês terem. Na nossa turnê a gente está disponibilizando para os irmãos adquirirem, abençoar. Mas uma coisa é linda, essas pessoas iraquianas que fizeram isso, elas eram muçulmanas, mas hoje todas se converteram ao Senhor Jesus. Todas elas. Porque a igreja no mundo orou. E eu tenho um outro presente para dar para você. Eu vou só falar antes, rapidamente. Esse aqui é o que a gente chama de o boné do contrabando. É Smuggle Hat. Não vou dar detalhes porque eu sei que tá filmando, mas a gente coloca aqui uma Bíblia em cada lado dele. E os missionários entram com essa Bíblia nos países fechados. É uma Bíblia que era do tamanho de uma pílula, tamanho de um earphone que a gente usa. E ali você consegue fazer um holograma.
E você então lê a Bíblia numa sala escura. E aí a polícia chegou, você engole a Bíblia. E aí depois sai e limpa e coisa do tipo. Mas esse é o Smuggle Hat, né? Ou o boné do contrabando. É um presente nosso. No tour também nós estamos dando possibilidade para as pessoas que quiser adquirir, quiser comprar, porque vai abençoar. Já tô usando já. Tá o nome, né? Tá o símbolo do BTJ e atrás tá em chinês escrito BTJ. Então, é uma alegria, quero aqui dizer minhas palavras finais, é uma alegria, I'm doing the closing comments here, é a minha alegria de estar aqui junto com o Isaac. Nós temos outros 2 irmãos amigos aqui ajudando, o Will, o irmão Rock aqui também da Alemanha, dos Estados Unidos, está nessa turnê, e poder conhecer vocês. Eu entendi que foi o Senhor que nos conectou. Foi verdade. Eu quero dizer que nós estamos aqui para servi-los da melhor maneira possível. E que nem nós falamos, somos simples, somos pequenos, mas temos pensamentos grandes. Há uma grande comissão e nós queremos fazer parte. Obrigado por isso. Obrigado, pastores. Pessoal, impactante, não é? Isso é um pouquinho de tantas histórias do que Deus tem feito na China, na Janela 1040, em tantos países perseguidos, e você pode fazer parte disso. Você ouviu aqui como você pode fazer parte disso. Se envolva com a obra missionária. O meu desejo do meu irmão, é que as igrejas se envolvam na obra missionária e amem a obra missionária. Então tome isso aqui como um grande aprendizado para a sua vida e permita que Deus desperte você. Fique na paz do Senhor Jesus e logo na próxima semana nós nos encontramos aqui. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Até.